antes ainda da palavra, vamos ter um tempo de oração. Pode sentados mesmo. Senhor, obrigada pela Tua palavra, porque ela nos ensina, ela nos adverte, ela nos corrige quando erramos, ela nos orienta e nos dá esperança, nos dá um novo olhar sobre a vida. Que Tu, Senhor, nos motive a cada dia a buscarmos a Tua palavra, a buscarmos a Tua vontade para nós. Por isso, Senhor, fala conosco agora neste momento, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, quem está acompanhando os últimos cultos tem aprendido sobre a vida de Elias. Nós estamos hoje no nosso 6º capítulo da série Elias. E a gente tem aprendido muitas coisas. Eu confesso para vocês que eu estou encantada com esse meu aprofundamento nessa história de Elias, que eu já conhecia bem, mas nunca havia assim pregado sobre. Mas hoje nós vamos encerrar a série. Ainda se você quiser conhecer mais alguma coisa sobre Elias, e tem mais coisas sobre ele, é só ler nos capítulos 17, 18, de 1 Reis ali para frente, que vocês encontram muita coisa. E hoje eu havia dito no domingo passado que nós íamos ver que Deus fez uma coisa fantástica na vida do Elias. E hoje nós vamos ver o que foi que Deus fez na vida deste homem. Nós vamos ler então de 1 Reis 19, primeiro livro de Reis 19, versículo 19, capítulo 19, versículo 19. O chamado de Eliseu. Então Elias saiu de lá e encontrou Eliseu, filho de Safate. Ele estava arando com 12 parelhas de bois e estava conduzindo a 12ª parelha. Elias o alcançou e lançou sua capa sobre ele. Eliseu deixou os bois e correu atrás de Elias. Deixa-me dar um beijo de despedida em meu pai e minha mãe, disse. E então irei contigo. Vá e volte, respondeu Elias. Lembre-se do que fiz a você. E Eliseu voltou, apanhou a sua parelha de bois e os matou. Queimou o equipamento de arar para cozinhar a carne e a deu ao povo, e eles comeram. Depois partiu com Elias, tornando-se o seu auxiliar. Deus havia enviado Elias para ungir 2 reis, isso nós vimos no domingo passado. Ele deveria ungir 2 reis e deveria ungir também Eliseu como seu sucessor. E Elias vai então obedecer, cumprir aquilo que o Senhor havia mandado, e ele coloca o seu manto sobre Eliseu. O Eliseu era um lavrador. Alguém aqui já lavrou a terra? O Pedro, imaginei. O lavrador, ele usava naquele tempo, né, uma parelha de bois e o arado, o que eles chamam de aparelho de madeira. Hoje já é tudo mais moderno, né? E o Eliseu deixou ali os seus bois e foi atrás do Elias. Então imagine a cena, o Eliseu estava arando a terra. O Elias passou, pegou a capa, colocou em cima de Eliseu. Isso era um sinal de passar para o outro o seu ministério. E o Eliseu larga o arado ali, os bois, e corre atrás de Elias. E ele pede então para despedir-se dos seus pais. Primeira coisa assim que a gente vê de interessante aqui nesse texto é que o Elias, ele não teve preconceito. Eu lembro que lá em Camaquã nós tínhamos um pessoal que morava no interior e que plantava arroz.
num lugar chamado Banhado do Colégio, porque é um banhado mesmo, próprio para o arroz. E lá naquele lugar tinha uma comunidade, e naquela comunidade tinha um pessoal muito fiel a Deus e muito humilde. Era gente da terra, de trabalhar com as mãos, era gente muito sem estudo. E lá no meio daquela comunidade, o pastor encontrou um rapaz e começou a fazer discipulado com aquele rapaz, começou a estudar a Bíblia com aquele rapaz. E aquele rapaz foi evangelizando, dando testemunho, discipulando outros, e hoje eles têm uma comunidade fortíssima lá. E eu lembro que quando aquele rapaz vinha para as reuniões na cidade, era visível que ele era um rapaz do campo, porque ele era tímido, ele tinha vergonha, ele ficava assim. Mas quando ele abria a boca para orar ou para falar, a gente se emocionava. O preconceito impede muitas pessoas de terem um espaço melhor, porque muitas vezes quem está um pouco à frente tem preconceito com aquele que está um pouco atrás, ou que ele acha que está um pouco atrás. O Elias não teve preconceito nenhum com Eliseu. O cara estava ali sujo de terra, arando, e ele foi e colocou o seu manto sobre Eliseu. E isso significava separar Eliseu para uma missão. E o Eliseu herdou a missão do Elias. Por isso, quando nós queremos ensinar alguém, discipular alguém, nós não devemos olhar a condição daquela pessoa. Nós precisamos olhar o coração. E às vezes, entre os mais humildes é que nós vamos encontrar os discípulos mais fiéis. E o Eliseu então pede para se despedir dos seus pais. Ele era um filho querido, né? Ele entendeu o chamado, mas ele lembrou dos seus pais. Provavelmente já eram idosos. E ele diz, deixa eu me despedir dos meus pais. E o Elias diz, sim, pode ir, mas volte. Lembra do que eu fiz a você. Lembra que eu coloquei a minha capa sobre você. E o Eliseu vai então se despedir. O Eliseu deixa tudo para trás. Quando ele volta, ele não se conforma em apenas deixar ali o arado e seguir. Ele queima aquele aparelho, ele cozinha a carne dos bois e ele dá para o povo comer. Sabe, ele faz uma festa de despedida. Ele faz uma festa de despedida. Mas o que isso simbolicamente quer dizer para Eliseu? Que ele agora não é mais um lavrador. Então ele não vai ficar com saudade dos bois, nem do arado, ele não vai voltar lá para ver de novo. Ele simplesmente dá um fim em tudo que o prendia à sua velha vida. E aí a gente lembra que Jesus disse que aquele que quer ser meu discípulo tem de renunciar a tudo quanto tem. Nem sempre Jesus vai pedir para a gente renunciar, mas muitas coisas a gente tem que renunciar para seguir a Jesus. Porque querer fazer as duas coisas não vai funcionar, em certos casos não vai funcionar. Depende do chamado que ele tem para nós. E também nós conhecemos aquele texto que diz que quem coloca a mão no arado não pode mais olhar para trás. Aquele que diz sim para Jesus, ele precisa olhar para frente, para o futuro. Não dá para olhar para trás e, que saudade do tempo. Lembra do pessoal do Egito, né? Saiu do Egito e tal, estava no deserto. Que saudade das carnes do Egito. Saudade da escravidão também? Saudade de levar no couro todo dia? Esse tipo de saudade não dá para entender. Então, quem segue a Jesus não pode ter esse tipo de saudade lá daquilo que viveu, das coisas do mundo, daquilo que dava prazer, mas que hoje não, aquilo
aquilo que nos prendia no passado, a gente não pode ter saudade, a gente precisa caminhar para frente, deixar para trás o que ficou. Assim Eliseu fez. Muitas vezes nós temos dificuldade na vida de fé, porque nós queremos seguir a Jesus, mas nós ainda estamos presos no passado. Nós queremos seguir a Jesus, obedecer a palavra, mas nós ainda queremos também fazer algumas coisas que a gente fazia antes e que a gente sabe que Deus não quer que a gente faça. Então, quem quer seguir a Jesus precisa renunciar, principalmente aquilo que está errado, aquilo que desagrada a Ele. Se nós não abrimos mão das nossas preferências, então nós não podemos dedicar o nosso tempo ao Senhor. Muitas vezes a gente tem que abrir mão de preferências. Eu diria assim que hoje, para mim, as minhas preferências estão todas ligadas ao servir ao Senhor. Porque dentro do meu servir ao Senhor eu tenho amigos, eu tenho diversão, eu tenho encontros alegres, eu tenho risadas, brincadeiras. Como ontem à noite, à tarde, nós tivemos uma visita especial lá em casa para o nosso grupo de jovens. E aí a gente ficou dando risada e quase esquecemos de devolver a menina para os pais, né? Porque estava muito bom. Então, as minhas preferências, elas já estão dentro desse contexto da igreja. Mas quando eu comecei a seguir a Jesus, eu ainda tinha preferências que não combinavam com a minha caminhada com Jesus. E essas preferências eu tive que deixar de lado. Então, é importante que a gente entenda isso. Quando Deus nos chama, nós não podemos ficar com pena de deixar para trás as coisas velhas, as coisas antigas precisam passar. Nós precisamos deixar para trás tudo aquilo que nos atrapalha na caminhada com Jesus. E Eliseu não tem pena nenhuma de fazer um churrasco e de oferecer essa comida ao povo. Ele é despreendido e disponível. Despreendido e disponível. E todo discípulo de Jesus precisa ser desprendido das suas coisas, do seu tempo, da sua casa, dos seus bens, dos seus dons. Ele tem que ser desprendido, né? Eu quero servir, então eu vou colocar isso à disposição, né? Hoje eu trouxe o meu violão, quase esqueci, velho. E aí eu podia dizer assim, mas esse violão é tão querido para mim, eu ganhei lá em Florianópolis de uma pessoa que era como um pai para mim. E esse violão é tão querido, vai que a Vera arranha o meu violão lá, né, Vera? Eu deixo o violão aqui, até já vou deixar agora que a gente está voltando, não vou levar mais ele. Eu desprendo dele porque ele serve ao Senhor, né? Isso é ser desprendido, eu abro mão daquilo que me é querido. O discípulo renuncia aos seus próprios interesses e se dedica ao Senhor. Mas não termina aí, viu? Agora vocês vão para o livro de 2 Reis, segundo livro de Reis, capítulo 2. Segundo livro de Reis, capítulo 2. Elias é levado aos céus. Quando o Senhor levou Elias aos céus, num redemoinho, aconteceu o seguinte: Elias e Eliseu saíram de Gilgal e no caminho disse-lhe Elias: fique aqui, pois o Senhor me enviou a Betel. Eliseu, porém, disse: juro pelo nome do Senhor e por tua vida que não te deixarei ir só. Então foram a Betel. Em Betel, os discípulos dos profetas foram falar com Eliseu e perguntaram: você sabe que hoje o Senhor vai levar para os céus o seu mestre, separando-o de você? Respondeu Eliseu: sim, eu sei, mas não falem disso, não falem nisso. Então Elias lhe disse: fique aqui, Eliseu, pois o Senhor me enviou a Jericó.
Ele respondeu: juro pelo nome do Senhor e por tua vida que não te deixarei ir só. Desceram então a Jericó. Em Jericó, os discípulos dos profetas foram falar com Eliseu e lhe perguntaram: você sabe que hoje o Senhor vai levar para os céus o seu mestre, separando-o de você? Respondeu Eliseu: sim, eu sei, mas não falem nisso. Em seguida, Elias lhe disse: fique aqui, pois o Senhor me enviou ao rio Jordão. Ele respondeu: juro pelo nome do Senhor e por tua vida que não te deixarei ir só. Então partiram juntos. 50 discípulos dos profetas os acompanharam e ficaram olhando à distância quando Elias e Eliseu pararam à margem do Jordão. Então Elias tirou o seu manto, enrolou-o e com ele bateu nas águas. As águas se dividiram e os dois atravessaram em chão seco. Depois de atravessar, Elias disse a Eliseu: o que posso fazer em seu favor antes que eu seja levado para longe de você? Respondeu Eliseu: faze de mim o principal herdeiro do teu espírito profético. Disse Elias: seu pedido é difícil, mas se você me vir quando eu for separado de você, terá o que pediu, do contrário não será atendido. De repente, enquanto caminhavam e conversavam, apareceu um carro de fogo, puxado por cavalos de fogo, que os separou, e Elias foi levado aos céus num redemoinho. Quando viu isso, Eliseu gritou: meu pai, tu eras como os carros de guerra e os cavaleiros de Israel. E quando já não podia mais vê-lo, Eliseu pegou as próprias vestes e as rasgou no meio. Depois pegou o manto de Elias que tinha caído e voltou para as margens do Jordão. Então bateu nas águas do rio com o manto e perguntou: onde está o Senhor, o Deus de Elias? Tendo batido nas águas, elas se dividiram e ele atravessou. Quando os discípulos dos profetas vindos de Jericó, viram isso, disseram: o espírito profético de Elias repousa sobre Eliseu. Então foram ao seu encontro, prostraram-se diante dele e disseram: olha, nós, teus servos, temos 50 homens fortes. Deixa-os sair à procura do teu mestre. Talvez o Espírito do Senhor o tenha levado e deixado em algum monte ou em algum vale. Até aqui, na verdade eu deveria ter lido só até o 14. Ufa, parece um filme de ação, né? Os guris aí devem ter gostado dessa história de cavalo de fogo, carro de fogo, e redemoinho, e Elias subindo para o céu. Nossa, eu disse que Deus vai fazer uma coisa maravilhosa na vida de Elias. O Eliseu seguiu o Elias. Agora vejam a conversa anterior, né? O Elias sempre tentando se livrar do Eliseu. Eu vou para Betel. Eu vou para Betel. E tu fica aqui, tá, Eliseu? Negativo. Eu vou junto. Foi para Betel. Na verdade, ali existiam 3 escolas de profetas. E o Elias era meio que um instrutor dos profetas. Não sei exatamente o que eles estudavam, né? Juliana, acho que a gente podia fazer uma pesquisa para ver o que eles estudavam na escola de profeta, porque a gente estuda tanta coisa na escola de teologia. Eu acho que os profetas eram um pouquinho mais focados assim, em alguma coisa relacionada à profecia mesmo. E o Elias, na verdade, ele vai passando nessas escolas e se despedindo. Então ele vai a Betel, a Jericó e ao Jordão. E ele sempre diz para o Eliseu: tu fica? E o Eliseu sempre diz: eu não fico. Não sei se vocês acompanharam numa das últimas pregações, das anteriores, eu disse que o Elias deixou o seu servo num lugar e foi para o deserto sozinho. Aquele servo lá
insistiu em ficar com Elias. Aquele servo, Elias disse, fica aqui que eu vou caminhar sozinho. Elias estava deprimido, estava depressivo. Aquele servo devia ter ido com Elias, devia ter dito assim, ó, não, eu vou contigo. Como assim vai ficar sozinho lá, é perigoso? Não, eu vou. Isso é um discípulo. O discípulo é aquele que fala assim, eu estou contigo, eu não vou te deixar sozinho. E o Eliseu insiste e vai. 3 vezes ele insiste. Ele é uma pessoa persistente. Ele quer ficar junto do seu mentor. Ele sabe que ele precisa daquela orientação para poder cumprir a missão. Todos nós precisamos de um mentor espiritual. De uma pessoa cristã que nos ajude na caminhada de fé. Ah, mas eu já estou há tanto tempo, não importa. A gente precisa de um mentor, quem sabe de mais de um. A gente precisa de uma pessoa que nos instrua segundo a palavra de Deus, que puxa nossas orelhas e diga assim, olha aqui, ó, fazendo errado. Eu tenho mentores. E os meus mentores têm que puxar minhas orelhas de longe, porque eles não moram aqui. Mas eu tenho aqui pessoas com quem eu caminho e que muitas vezes eu sou a mentora delas, mas elas me ajudam também a enxergar o que precisa ser feito. Porque a gente tem que ter a humildade de aceitar um conselho de alguém que é mais novo na caminhada também. Porque Deus pode colocar alguém na nossa vida que é mais novo na caminhada de fé, mas que pode dizer assim, ó, não, eu acho que tu devia ir por aqui, eu acho que tu devia fazer assim, eu acho que tu não devia fazer isso. Né? A gente precisa de mentores para a nossa caminhada. Alguém que possa cobrar de nós se nós estamos crescendo na fé. Alguém que possa perguntar, você está crescendo na fé ou você estacionou? Alguém que discorde da gente também. A gente não gosta muito, né? Mas é importante ter alguém que discorde. Eu vejo para mim como é importante quando eu estou pensando fazer uma coisa assim, assada, e o próprio Iro, que é um dos meus mentores, né, que está mais perto, ele diz às vezes, mas será que tu não devia fazer assim? E tem vezes que ele, como ele me conhece bem, tem vezes que ele já me disse assim, ó, tu não devia ter feito isso. E eu tenho que admitir, tu tem razão. Eu fiz, eu me ferrei. Então o mentor, ele vai nos ajudar na caminhada. Não significa que ele é o dono da verdade, sabe tudo. Mas Deus usa aquela pessoa. E o Elias entendia assim. Em cada lugar que ele chegava, os discípulos dos profetas que estavam ali, eles vinham para Eliseu e diziam assim, ó, tu sabia que o teu Senhor vai ser levado para o céu? E o Elias, eu sei, mas ó, não conta para ninguém. Porque não era para espalhar, imagina uma multidão ali esperando para ver o Elias ser levado. Não era para espalhar, então os discípulos, tu sabia? E o Eliseu, não falem disso. Ele sabia que era uma coisa entre Deus e Elias. E lá no Jordão, então, a última parada deles, 50 discípulos ficam do lado de cada margem. E o Elias pega o manto, enrola, toca na água do Jordão e a água se abre. Gente, Moisés fez isso, né? E agora o Elias também fez. E ele e o Eliseu atravessam o Jordão a seco e vão para o outro lado. E os 50 discípulos ficam ali, eles não atravessam. E quando chega do outro lado, o Elias pergunta para Eliseu, e agora, o que tu queres? Tá bom, Eliseu, tu me seguiu, tu veio, tu insistiu, né? Tá aqui, agora eu quero te perguntar. O que tu quer?
Sabe, às vezes, Deus está perguntando para nós assim, o que tu quer mesmo? O que tu quer no grupo caseiro? O que tu quer no grupo de discipulado? O que tu quer no grupo de mulheres? O que tu quer aqui no culto? Ah, não, só vim aqui para, sei lá, só vim aqui. Resposta errada. O Eliseu olhou para Elias e pensou, é agora que eu vou me dar bem. Sabe aquele gênio da lâmpada? Me faça 3 pedidos e eu realizarei. Era um pedido, gente, um só, tem que caprichar. O Eliseu olha para o Elias e diz assim, eu quero a porção dobrada do que tu tens. Caramba, esse Eliseu não era fraco, hein? Eu quero a porção dobrada. Aqui nessa versão da Bíblia diz, o principal herdeiro do teu espírito profético. Na verdade, não entendi muito bem essa tradução aqui, tá? Mas vamos ficar na porção dobrada, que é a original que a Bíblia fala. Uma porção dobrada do teu espírito. Ah, mas esse Eliseu é muito esperto, porque pensa bem, se o Eliseu abriu o Rio Jordão, se o Eliseu matou 850 profetas de Baal, se desceu o fogo do céu para queimar o sacrifício, e tudo mais que Elias fez, ele quer a porção dobrada. Ele quer fazer o dobro. Ah, sim. Porção dobrada, mas sabe o que é porção dobrada? Porção dobrada de tudo. Do trabalho também. Do sacrifício também. Do sofrimento também. E Eliseu, ele não é movido pela... como é que a gente chama? Pela ganância, pela cobiça de querer ser melhor que o outro. Agora sim eu vou ser melhor que Elias. Não, ele é movido por um desejo de servir maior ainda do que Elias tinha. E ele quer continuar a obra que Elias começou. E na verdade o Eliseu acho que se pergunta assim, será que eu consigo substituir esse cara? Então eu preciso de uma porção dobrada, porque eu me sinto mais fraco que ele. Eu preciso que Deus me dê uma porção dobrada. E aí eu pesquisei um pouquinho sobre a questão da herança, e lá em Deuteronômio 21:17 diz que o primogênito receberia uma porção dobrada das posses do pai. E aí eu logo associei que o Eliseu se sentia como filho de Elias, como sucessor de verdade, primogênito dos profetas. E isso é uma coisa bacana, porque ele não ficou assim, nossa, mas ali tem 50 profetas, lá na outra tem não sei quantos, lá. Não, ele foi chamado, ele recebeu o manto de Elias, ele sabia que ele era o escolhido, ele se sentiu o primogênito. Só que para receber essa porção dobrada, ele tinha que ver Elias ser levado ao céu. E ele então vê quando os cavalos de fogo e o carro de fogo se aproximam, vindo do céu, e Elias no redemoinho. Eu acho que Elias não tinha labirintite, né? Porque se tivesse, não sei como seria. Num redemoinho ele foi levado. E lá em cima daquele carro de fogo, e foi levado para o céu. Elias não morreu. Elias foi levado para o céu. E aí ele olha e diz, meu pai, que confirma o que eu falei da questão de ele se sentir filho de Elias. Meu pai. Ele diz, carros do Senhor e seus cavaleiros. Aqui na linha ele diz, tu eras como os carros de guerra e os cavaleiros de Israel. E aí Eliseu nunca mais vê Elias. E os outros discípulos até querem procurar, né?
onde será que o Elias... Sim, mas não era eles que estavam fofocando com Eliseu, que o Elias ia ser tirado, ia ser levado? Como é que agora eles querem procurar o Elias? Elias vai e não volta mais, né? E Eliseu, saindo dali, ele precisa atravessar o Jordão de volta, e agora? Agora vamos ver, né? E ele confiantemente pega o manto, e olha, o manto do Eliseu ficou ali, não foi junto. O manto do Elias caiu ali, e o Eliseu pega o manto e fere as águas do Jordão, e as águas se abrem e ele passa. E ali ele tem uma confirmação do Senhor, né? De que ele era o sucessor de Elias. Ele faz a mesma coisa. Então nós vemos assim um modelo de discipulado muito bonito, né, desses dois homens. De obediência, de submissão, de valorização do outro, de passar o bastão, né? Tem aquela corrida de que você corre, passa o bastão para o colega, ele corre. Na igreja também é assim, a gente passa o bastão para outras pessoas, né? A minha tese da pós-graduação foi sobre liderança. E um dos livros que eu li foi O Bastão da Liderança. Eu sou uma pessoa que valorizo muito isso. Se eu estou na frente de um trabalho e uma pessoa começa a me acompanhar e se destaca, eu não tenho medo nenhum de passar o bastão para ela. Eu só não vou passar o bastão naquilo que é minha obrigação fazer, né? Então, eu sou pastora da comunidade, ok, eu não vou nomear outro pastor e me sentar, porque daí a comunidade vai me dar tchau. Mas na liderança de grupo, de ministério, eu toco violão. Mas aqui na comunidade, eu nem sei quando foi a última vez que eu toquei. Por quê? Porque nós temos tanta gente com talento aqui para tocar e ainda mais uns descobrindo, né? Então, por que eu vou tocar? Eu vou fazer aquilo, eu vou pregar, ninguém vai pregar no meu lugar, eu sou a pastora, ok? Mas se alguém quiser pregar, pode me pedir, pode se escalar, o púlpito está aqui. Eu vou sentar e vou ouvir. Aliás, vai me fazer muito bem ouvir também uma palavra, né? Então, passar o bastão é importante. E a gente precisa aprender na comunidade. A gente faz uma coisa, a gente ensina mais alguém, e a gente passa o bastão. E diz para a pessoa, agora tu assume e eu fico te ajudando. Vale aquele princípio assim, eu faço, você olha. Eu faço, você me ajuda. Você faz, eu oro. Você faz, eu não oro mais. No sentido não de não se interessar, mas você já pode fazer sozinho. Assim funciona o discipulado. E toda pessoa que quer, ela tem essa oportunidade. Então nós vemos na vida de Elias muita coisa. Elias enfrentou o pior rei e a pior rainha. Elias levou uma mensagem dura de Deus para aquele rei. No deserto, Elias foi alimentado por corvos, bebeu o restinho da água do riacho. Em Sarepta, ele foi alimentado por uma mulher viúva que já nem tinha mais alimento em casa, e aí o alimento se multiplicou. Na caverna, ele foi restaurado por Deus, e no Jordão ele foi arrebatado. Que história de vida! Se vocês tiverem a oportunidade de procurar um filme, a Juliana e o Vinícius são fera em encontrar filme cristão. Então, se vocês encontrarem algum, manda para a comunidade, tá? Vamos assistir, porque é uma história fantástica. E tem mais coisas ainda que eu não contei. E vocês lembram que o Elias queria morrer? Elias pediu a Deus para morrer. Ele disse, chega, Senhor, eu não aguento mais. Me mata. Ele não queria se matar, mas ele queria morrer. Mas agora nem a morte ele experimentou. O cara que queria morrer, nem a morte experimentou, foi arrebatado para o céu. É uma história maravilhosa. E Deus fez coisas fantásticas na vida do Eliseu, e uma delas
delas foi dar a ele um sucessor. Quem vai te substituir? Quem vai ser o teu sucessor? Na tua casa, no teu trabalho, no teu ministério na igreja? Quem vai ser o teu sucessor? Você está preparando alguém? Ou quando você morrer, tudo que você fazia, acabou. Ninguém mais vai fazer. Isso é complicado. A gente precisa ter pessoas que nos sucedam naquilo que a gente faz. E principalmente naquilo que a gente faz para Deus. Porque a obra de Deus nunca pode parar. Alguém faz diferença na tua vida hoje? Alguém te influencia? Alguém é teu mentor ou mentora, ou alguém que te discipula? Alguém está fazendo diferença na tua vida hoje? Ou você está sozinho? Não tem ninguém te ensinando, ninguém te ajudando na tua caminhada de fé? E a tua vida faz diferença para alguém? São duas perguntas que a gente tem para pensar essa semana toda. Se alguém faz diferença na minha vida e se eu faço diferença na vida de alguém. São duas coisas importantes que nós precisamos responder. Se eu não tenho alguém que faça diferença na minha vida, eu preciso buscar. E se eu não estou fazendo diferença na vida de uma pessoa, também preciso olhar para os lados e ver na vida de quem eu preciso fazer diferença. Né? E aí vem as ideias de todos os tipos, né? São os filhos, são os netos, são os amigos, os colegas, é muita gente à nossa volta e dentro da comunidade, para quem a gente pode fazer diferença. Nós temos entre nós, dos grupos caseiros, um acordo. Quando chega uma pessoa nova no grupo caseiro, alguém mais velho do grupo vai dar atenção para aquela pessoa. Vai perguntar como ela está, vai mandar mensagem, vai se colocar à disposição para conversar. Eu estou sempre à disposição, mas assim, como eu não consigo atender todo mundo, às vezes a pessoa vai buscar uma outra, né? Vai dizer, a pastora não está com tempo, eu vou falar com a Nara. Falar com o Edson, buscar apoio dos outros, isso é importante para a nossa caminhada. Não ande sozinho, você não precisa e você não está. Nenhum de nós está sozinho. Todos nós temos alguém perto, com certeza, a quem nós podemos recorrer. Que Deus nos ajude a enxergarmos isso. Amém. Ficamos de pé. Senhor nosso Deus, obrigada pelo exemplo tão precioso de Elias e de Eliseu. Obrigada por todos os ensinamentos que o Senhor nos dá. Ajuda do Senhor a buscarmos alguém que nos ajude, que caminhe conosco, que nos ensine a palavra, que nos mostre a Tua vontade para a nossa vida. E ajuda-nos também a estendermos a nossa mão e ajudarmos alguém que está mais no início da caminhada e que precisa de nós. Ensinarmos os nossos jovens, adolescentes, as crianças a Te conhecerem e a buscarem na Tua palavra a direção para as suas vidas. Ajuda-nos a sermos bons exemplos para aqueles que convivem conosco. E usa-nos, Senhor, usa-nos como Teus instrumentos para levarmos a Tua palavra, para ensinarmos, para nos ajudarmos uns aos outros. E agora, Senhor, juntos nós queremos celebrar a ceia como irmãos, nós queremos na ceia também dizer, estamos juntos, somos igreja, queremos crescer juntos, nos ajudar nas nossas lutas e dificuldades, enfrentar os desafios juntos, sempre voltados
para Ti e para a Tua presença entre nós, que é o que nos garante a eternidade e também uma vida abundante aqui neste mundo. Por isso, Senhor, nós Te pedimos que Tu estejas conosco agora no celebrar da ceia e que possamos ser fortalecidos em Ti. Confessamos a Ti, Senhor, os nossos pecados. Queremos chegar de coração puro diante de Ti, diante dos irmãos. Queremos, Senhor, compartilhar daquilo que é o sinal do Teu amor por nós, do Teu corpo e do Teu sangue que foi derramado por nós. E assim renovarmos, termos renovada dentro de nós a fé e o compromisso contigo. E assim nós Te convidamos, Senhor, a estar conosco nesta ceia, em nome de Jesus.